Nós vamos agora dar início à palavra de Deus, que é uma palavra muito importante de edificação para as nossas vidas nesta noite, porque nós sabemos, irmãos, como é importante a gente seguir a Jesus. Eu gostaria de convidá-lo para abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, vamos ler a partir do versículo de número 57. Também estará aí projetado, mas se você puder abrir em família aí a palavra de Deus, como é importante. Lucas 9, a partir do versículo de número 57, este texto também se encontra também no Evangelho de Mateus, mas Lucas sempre foi detalhista em trazer sempre, com bastante firmeza, tudo o que o Senhor Jesus fazia naquele tempo. Amém? Assim diz a palavra de Deus nesta noite, o Senhor Jesus. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Eu gostaria de trazer como tema nesta noite a seguinte mensagem: seguindo a Jesus sem olharmos para trás. Essa palavra, olhar para trás, é algo que o cristão hoje, irmãos, ele tem que estar muito atento nesse tempo. Jesus, quando ele diz ninguém, ele não estava separando aquele ou aqueles outros. Ele disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus, quando deu início ali ao seu ministério, ele impactava as pessoas tremendamente, irmãos. Isso acabou naquele momento trazendo ali um pouco de revolta entre aqueles religiosos, aqueles que gostavam de ensinar o caminho para as pessoas. Mas quando a verdade, irmão, se fez presente na vida daquelas pessoas, daquele povo, eles começaram a ser totalmente impactados. A vida de muitos começou a ser mudada, irmãos, transformada. A verdade estava ali ao lado deles, não a mentira, mas a verdade estava do lado deles. O povo estava sendo enganado pelos religiosos, com falsos ensinos, com falsas doutrinas, mas Jesus, ele orientava falando da verdade, da palavra, e as pessoas queriam seguir a Jesus. Eles tinham sede, eles anseiavam a seguir o Senhor Jesus, eles queriam seguir o Senhor Jesus, eles sabiam que Jesus era a verdade naquele momento. Jesus sempre demonstrava para eles a verdade, ao contrário daqueles que ensinavam aquelas doutrinas e aquelas palavras. E diz o Senhor Jesus que era para eles se aperceberem desses homens ensinando,
ele diz aqui em Mateus 5,14 que estes que vos ensinam são guias cegos. E um guia cego, irmãos, para onde que ele pode levar as pessoas? Para o buraco, para o lugar de destruição. Mas a verdade, ela tinha chegado naquele momento, irmãos. E onde ele passava, seus ensinos estavam ali totalmente impactando de uma maneira tremenda a vida de todos aqueles. E eles queriam tocar em Jesus, porque quando eles tocavam em Jesus, as coisas mudavam. As pessoas, irmãos, eram transformadas. Olha, os cegos passavam a ver, os mudos passavam a falar, os surdos passavam a escutar, os que estavam aprisionados pelo sistema de Satanás estavam sendo libertados. Jesus impactava aquela geração, e quanto mais Jesus impactava, mais a multidão seguia Jesus. Todos procuravam tocar nele, irmãos. Todos, por quê? Porque deles saía poder, e quando eles tocavam em Jesus, a vida deles começava a ser mudada. Muitos eram curados, irmãos. Olha como era importante a presença do Senhor Jesus naquele lugar. E Lucas deixa claro aqui em seu evangelho que as curas feitas por Jesus no início do seu ministério, ele demonstrava para aquelas pessoas ali, irmãos, uma compaixão pelas pessoas. Olha o que Lucas relata aqui, irmãos. Jesus demonstrava compaixão para com as pessoas e a sua humanidade piedosa para com todos eles. Quanto mais Jesus ele era misericordioso com aquele povo, mais eles queriam seguir a Jesus. Isso acabou fazendo com que muitos quisessem seguir a Jesus, pois o amor de Jesus, irmãos, ele contagiava a todos. Irmãos, você que está na sua casa, o amor de Jesus contagia. O amor de Jesus, ele contagia, irmãos. Mas o texto que nós lemos aqui, ele vai nos chamar nossa atenção diante de um fato muito interessante, referente à multidão que estava seguindo Jesus. Aquela multidão crescia, aquela multidão acompanhava Jesus, aquela multidão queria tocar em Jesus, todos queriam seguir a Jesus, do menor ao maior. Jesus impactava, irmãos. Jesus então começou, irmãos, a trazer para o seu lado aquelas pessoas que tinham muitas necessidades, mas muitos daqueles também que estavam seguindo Jesus também, irmãos, começaram a querer seguir Jesus. Mas o texto que nós lemos, ele vai nos mostrar aqui algo muito interessante. Pessoas queriam seguir a Jesus, mas começaram a colocar as suas condições para seguir a Jesus. Será que só buscavam a bênção? Será que eles só queriam a bênção? Eles não queriam o abençoador? Parece que hoje, irmãos, infelizmente, algumas pessoas estão só buscando receber a bênção, mas não estão querendo viver plenamente e seguir o abençoador das suas vidas e das nossas vidas. Para seguir a Jesus, precisa ter uma entrega completa, irmãos. Precisamos nos entregar, irmãos, corpo, alma, espírito, para o Senhor Jesus. Por isso, Jesus preparava discípulos. Para quê? Para pregar o reino de Deus. O fato é que ele inicia o capítulo 9, nós lemos no capítulo 9, que Jesus, o que ele fazia aqui? Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus preparava naquele momento pessoas para pregarem
o reino de Deus. O objetivo da vinda de Jesus aqui nessa terra, irmãos, é que ele estava totalmente voltado para mim, para você que está assistindo na sua casa. O objetivo de Jesus aqui era a nossa salvação. Esse foi e é o objetivo totalmente de Jesus para as nossas vidas, para aqueles que ainda não o conhecem. Jesus, somente Ele é quem pode te salvar. E o nosso objetivo também como cristãos hoje, irmãos, é levar as pessoas a serem salvas. Esse deve ser o objetivo primordial de todo cristão, levar as pessoas à salvação. E a Bíblia nos relata que seu ministério foi marcado por grandes desafios e por um período curto, pois os ataques de Satanás contra o ministério de Jesus eram intensos, irmãos. Fica fácil, então, compreender por que passamos por tantas lutas, por tantos desafios. Nós que seguimos a Jesus, é luta atrás de luta, desafio atrás de desafio. Irmãos, não tem refresco. Você que segue a Jesus, você que serve a Jesus, vai ter uma luta constante. Mas nunca que você esqueça, o Senhor Jesus está sempre à nossa frente, amém? E os ataques, eles permanecem do mesmo jeito que Jesus naquele tempo, ele era confrontado. O refresco para nós cristãos, irmãos, não tem não, é dentro da nossa casa, é no nosso trabalho, é dentro da igreja, é no nosso dia a dia, é com o vizinho, é com o parente, é ataque. Aquele que segue a Jesus vai ser sempre atacado, mas Jesus está à nossa frente. Jesus, então, precisava naquele momento mostrar, irmãos, o reino de Deus para as pessoas, não como comida e bebida, porque Romanos 14:17 nos diz que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, as pessoas têm que entender que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo, amém? Por isso é que se tornou imprescindível, e se torna imprescindível até hoje a formação de mais e mais discípulos que façam, irmãos, essa caminhada para que o reino continue sendo propagado por esse tempo. Nós precisamos, irmãos, levar o Evangelho, temos que proclamar o Evangelho, que as pessoas conheçam o verdadeiro reino de Deus. Como isso é importante, irmãos. E o texto que nós lemos aqui, ele vai nos relatar 3 situações um pouco distintas, onde pessoas até queriam seguir a Jesus, mas começaram a colocar as suas condições. É interessante, irmãos. A pessoa, quando não conhece Jesus verdadeiramente, não conhece o poder dele, não conhece o amor dele, não conhece a misericórdia dele, acha que para seguir ele tem que ser na condição sua, mas a condição não é nossa, a condição tem que ser de Jesus, amém? O primeiro foi de um homem que no relato de Mateus, era um escriba, uma pessoa conhecedora da Sagrada Escritura, conhecia bem a palavra, talvez ali entusiasmada ali, vendo aquela multidão crescendo, mais não sei quantas mil pessoas, e ele ali queria se fazer notório no meio daquele povo. Ele foi até a um certo ponto muito enfático: seguir-te-ei para onde que tu fores, Jesus. Olha que pessoa interessante, eu vou te seguir. Ele colocou uma condição bem forte diante de Jesus. Mas Jesus, irmãos, ele é conhecedor do nosso coração. Ele sabe até onde que o seu entusiasmo está diante do reino de Deus. E Jesus usa, nesse texto aqui, a seguinte expressão: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça.
Um pouquinho antes, talvez um dia antes, Jesus tinha pedido aos seus discípulos que fossem preparar a sua estadia para descansar em um povoado um pouco próximo dali, onde estavam ali os samaritanos. Eles recusaram a receber Jesus, irmãos. Jesus fala para aquele escriba, empolgadíssimo em seguir a Jesus: olha, os animais têm aonde se repousar, os animais têm aonde se esconder, mas o Filho do Homem foi rejeitado para repousar a sua cabeça. Você está disposto? E diz a Bíblia, irmãos, que interessante, né? Que interessante. Entusiasmado. Ele nem resposta a Deus se seguiria ou não a Jesus. Interessante, né? Aquele entusiasmado escriba, conhecedor das Escrituras. Talvez foi para o fundo lá da multidão e lá ele ficou quieto. O segundo é chamado por Jesus inesperadamente. Olha o que Jesus fala com ele: siga-me. Pegou aquele moço ali de supetão. E o que acontece? Pego de surpresa, talvez também ali entusiasmado com as maravilhas de Jesus, porque tem pessoas que só querem estar no movimento, irmãos, mas quando a coisa está para acontecer, começa a sair fora. Naquele momento, o que ele fala? Senhor, deixa eu primeiro, ele colocou Jesus depois, sepultar o meu pai. Mas Jesus fala para ele: deixe que os mortos espiritualmente enterrem os seus próprios mortos. Mas que ele fosse pregar o reino de Deus. Esse moço também, irmãos, nem resposta deu ao Senhor Jesus. Nem resposta ele deu ao Senhor Jesus. Deve ter ido fazer companhia lá com o escriba. Aí vem esse terceiro, talvez ali observando todo aquele cenário, todo aquele contexto que estava acontecendo. Ele fala assim com muita objetividade diante do Senhor Jesus: vou seguir-te, Senhor. É como se ele estivesse anunciando que ele já estaria indo com Jesus já. Vou seguir-te, Senhor. Mas ele continua a fala: deixa-me primeiro, colocou Jesus em segundo plano de novo, despedir da minha família. Esse também, irmãos, nem resposta deu a Jesus. Foi fazer parte com o escriba, com o que ia sepultar o seu pai, lá no fundo da multidão, lá nos últimos lugares, irmãos. Mas é interessante, né, irmãos? Jesus aqui, ele vai e faz uma rápida retrospectiva de tudo aquilo que tinha acontecido ali. Ele lança essa frase, irmãos, exortativa para os nossos dias de hoje. Ninguém, ele não está separando não, ele está falando ninguém, nem os que estavam ali, os seus discípulos, os seus 12 escolhidos, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por que é tão difícil para o ser humano aceitar, irmãos, as condições de seguir a Jesus? O reino de Deus, irmãos, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mateus 6,33 faz uma declaração maravilhosa: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele continua dizendo: e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O contexto aqui, irmãos, é outro. Mas o que nós entendemos aqui, que se nós realmente, irmãos, quisermos buscar verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que nós anseiamos, tudo aquilo que nós precisamos, com certeza o Rei da Glória, ele vai abençoar a sua vida. Você crê nessa palavra, irmãos? Você crê nessa palavra? Ele vai fazer se cumprir a sua palavra. Será que a morte de cruz do nosso Senhor Jesus, que era santo, a morte de cruz, irmãos, do Senhor Jesus, um homem santo, não foi suficiente para demonstrar para a humanidade toda
a gratidão que nós deveríamos ter para com Ele, irmãos. A morte de cruz de um homem santo, por mim, por você e por nós. A morte de cruz, irmãos, para seguir a Jesus. Eu quero trazer para você aqui nessa noite, irmãos, algumas condições, que não são condições muito severas de Jesus, não, são fáceis de seguir, irmãos, muito fáceis de seguir. Aqui em Lucas 9, no capítulo 23, Jesus já nos dá a seguinte condição: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Acompanhar a Jesus, irmãos, precisamos negar alguma coisa. Ninguém pode servir a dois senhores, não, irmãos. Ou você se dedicará a um e desprezará a outro, ou você odiará a um e amará a outro. Nós seguimos a Jesus. Amém? Nós seguimos a Jesus. Se Jesus nos fala que se quisermos acompanhar a Ele e negar, isso aqui já é fato, irmãos. Está fácil. É só seguirmos a Jesus. Essa é uma condição de Jesus. Nós não temos que seguir doutrinas do mundo. Nós não temos que seguir as condições desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Se você quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quem quer ser amigo desse mundo, irmãos? Quem quiser ser amigo desse mundo, Tiago 4:4 nos fala que é inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Essa é uma condição para seguir a Jesus, irmãos. É a condição que nós cristãos, devedores, porque Jesus pagou algo que nós merecíamos na cruz. Então, irmãos, para seguir Jesus, temos que negar. Não amem o mundo nem o que nele há. Não amemos nada nesse mundo, irmãos. Não amemos nada nesse mundo. Se nós olharmos o que está acontecendo no mundo, o que o mundo tem oferecido para as pessoas, o que o mundo tem levado assim dentro da sua casa, através de um meio de comunicação, no jornal, oferecendo fundos imundos, não são coisas corretas, irmãos. Estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, olha o que diz aqui em 1 João 2, 15 e 17. A cobiça da carne. Quantas pessoas estão hoje, irmão, com desejo, com as suas concupiscências por este mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Olha o que nós temos visto, olha o que nós temos olhado. E a ostentação de querer ter, e pouco ser generoso, como nós ministramos aqui em nossos cultos. A generosidade, muitos do mundo só querem ter, e não ser generoso. O só ter, isso não é de Deus, irmãos. Deus quer que você seja generoso na igreja. Pastor Rubens fala muito com propriedade sobre isso. Não é só dentro da igreja, é lá fora. Demonstração de cristão é no açougue, é na padaria, é naquele que coloca as suas comprinhas, como ele gosta muito de dizer, lá no sacolão. Generosidade. Então, irmãos, quando nós
olhamos essa cobiça da carne, a cobiça dos olhos e essa ostentação dos bens, tudo isso aqui não provém do Pai, irmãos. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas Ele é do mundo. Cuidado, irmãos. Para seguir a Jesus, nós temos que negar todas essas coisas. Temos que negar, porque essas coisas não são do Pai, mas é do mundo. O mundo e essa cobiça passam, mas aquele que faz a vontade, aquele que quer acompanhar a Jesus, aquele que nega-se nessa vida, e aquele que toma diariamente a sua cruz, você está aqui inserido nessa parte final desse versículo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, amém? Essa é a primeira orientação de Jesus, irmãos, se você quer segui-lo. Para você me seguir, para você me acompanhar, negue-se a si mesmo. Negue-se essas coisas do mundo. Diariamente, tome a sua cruz e siga-me, irmãos. Jesus não quer que nós tenhamos nada desse mundo. Jesus quer, irmãos, que nós venhamos a segui-lo. Como isso é importante. E Ele ainda nos faz uma outra recomendação ainda muito importante, que fala sobre salvação. Se você quer seguir a Jesus, a salvação, ela está para acontecer a qualquer momento na sua vida. Quando negamos nossa carne, se alguém quer acompanhar-me, negue-se. Foi o primeiro ponto que o Senhor falou. Quando nós negamos a nossa carne, que é essa carne contaminada pelo pecado, para seguir a Jesus, nós estaremos com Ele. E amém? E a segunda coisa é, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quer, irmãos? Quem quer salvar a sua vida? Quem quer fazer parte do reino de Deus? Quem quer salvar a sua vida, irmãos? E o Senhor Jesus, Ele fala aqui, mas quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Se você perder essa vida desse mundo, de todas essas coisas desse mundo, irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele fala para você nesta noite, você salvará a sua vida. Para salvar, irmãos, precisamos fazer morrer tudo. Temos que morrer tudo. Tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que desagrada ao nosso Senhor Jesus, temos que fazer morrer tudo, irmãos. Porque tudo isso pertence à natureza humana, terrena. E tudo que pertence à natureza humana e terrena, que é a imoralidade sexual, que é a impureza, que é a paixão, os desejos maus, a ganância, tem que morrer de uma vez por todas. Se você quiser salvar a sua vida, você vai ter que perder. Teremos que morrer para todas essas coisas, irmãos. Para seguir a Jesus, tem que negar-se. Pegar a sua cruz. E você tem que morrer para esse mundo, irmãos. Portanto, então, nós livremos de toda impureza moral e das maldades que prevalece. E nós devemos aceitar humildemente a palavra implantada em nossa vida, em nosso coração. Tudo aquilo que nós recebemos da palavra de Deus, irmãos, ela tem que estar onde? Implantada em nós. Essa palavra tem que estar implantada dentro de nós, a qual é poderosa. A palavra de Deus implantada em nossos corações, a palavra de Deus implantada na sua casa, a palavra de Deus implantada no seu local de trabalho. Qual que é o resultado dela, irmãos? A salvação. Se essa palavra estiver implantada em você, a salvação acontecerá, irmãos. Veja como é importante nós praticarmos a leitura da palavra de Deus. Aprendemos a cada dia mais a Sagrada Escritura.
aprendemos a seguir ao Senhor Jesus. É importante nós conhecermos a palavra de Deus, irmãos. E Jesus aqui deixou isso aqui tudo em orientação para os seus discípulos, para que eles continuassem a proclamar a tua palavra, para que eles continuassem a divulgar as boas novas, aonde quer que eles fossem. Quantos mártires que a Bíblia, irmãos, nos mostra. Quantos irmãos, quantos que pegaram essa palavra e implantaram ela na vida das pessoas, no coração das pessoas, e muitas foram salvas. É responsabilidade nossa como cristão implantarmos a palavra de Deus na vida das pessoas. As pessoas precisam seguir a Jesus, irmãos, sabendo de todas essas coisas, sendo conhecedoras daquilo que pode e daquilo que não pode. É uma responsabilidade nossa, que estamos ministrando a palavra de Deus, fazer com que as pessoas reconheçam ao Senhor Jesus como o seu único Senhor, Salvador de suas vidas. Como é importante nós, irmãos, implantarmos a palavra de Deus na vida das pessoas, para que elas possam seguir a Jesus. O tempo de Jesus nessa terra foi muito curto, irmãos. 3 anos e pouco. Muito pouco tempo. E Ele procura, até hoje, por verdadeiros proclamadores da tua palavra. Porque o Senhor Jesus fala que a seara, naquele tempo, ela era grande, como ela é grande até hoje. Mas Ele nos orienta aqui, irmãos, peçam ao Senhor da colheita que aumentem, que mande mais trabalhadores para essa obra. A obra de Deus não pode parar, irmãos. Temos uma responsabilidade muito grande. A igreja tem uma responsabilidade muito grande de levar a palavra de Deus. Fazer com que as pessoas venham a seguir a Jesus. Não com a condição sua, mas com a condição dele. A condição, irmãos, não pode ser nossa. A condição é do Rei da Glória. A condição é do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer como conclusão a seguinte frase. Como é importante, né, irmãos? Nós fazemos as pessoas entenderem o que é o verdadeiro Evangelho. Fazer com que as pessoas, elas realmente conheçam ao Senhor Jesus. Aquele que deu a sua vida por mim, por você, por nós, e continuará dando por muitos ainda. A única perda nesse mundo, que significa vitória, será quando nós seguirmos a Jesus. Eu vou repetir, irmãos. A única perda nesse mundo, que significa vitória, será quando seguirmos a Jesus. Pois Ele mesmo disse, quem perder, olha o que Ele disse, o Senhor Jesus, o meu, o seu, o nosso Salvador. Quem perder a vida por minha causa. Muitos queriam seguir a Jesus com as suas condições, irmãos. E até hoje muitos querem seguir a Jesus com a sua condição, impondo isso, impondo aquilo, achando que são soberanos, mas o único soberano é Jesus. Somente Jesus. Pois Ele mesmo diz que quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Este a salvará. Aquele que entendeu o Evangelho, aquele que entende o Evangelho, aquele que proclama o Evangelho, o Senhor Jesus, Ele diz para você,
que quer seguir Ele, que não quer seguir condições do mundo, que não quer impor em condições, que não quer colocar Jesus em segundo plano, que quer colocar Jesus em primeiro lugar. Ele diz: você será salvo, amém? E a salvará eternamente. A salvação não é só aqui, irmãos, ela será eterna. Todos aqueles que realmente entenderam o Evangelho, todos aqueles que andaram seguindo as condições impostas por Jesus, reinarão junto do Rei, servirão ao Rei da Glória. Então vale a pena, irmãos, seguir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena, irmãos. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Eu gostaria de fazer para você uma pergunta, para você que está na sua casa, que tirou esse tempo tão precioso. Talvez ainda alguém não te apresentou este Evangelho, que nós seguimos a Jesus em nossas vidas. Eu gostaria de perguntar para você: você aceitaria nesse momento seguir a Jesus? Você aceitaria nesse momento fazer parte desta família tão linda e tão maravilhosa que segue a Jesus? Eu gostaria de fazer uma oração para você. E se você se sentiu tocado pela mensagem, se o Espírito Santo ele te falou de uma maneira sobrenatural no seu coração, ele trouxe paz, eu gostaria que você repetisse comigo nesse momento esta oração. Feche teus olhos, curve a tua cabeça diante do Rei da Glória e repita comigo esta oração. Deus, neste momento, diante da tua palavra, eu quero me render diante de ti. Eu quero me render diante do teu Filho, Jesus, esse que me foi apresentado aqui nesta noite. Eu queria nesse momento com a minha boca confessar a teu Filho Jesus como o meu Salvador, mas também como meu Senhor. Gostaria de pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor colocasse dentro do meu coração neste momento o teu Espírito Santo, esse que me trouxe essa paz aqui agora, nesse momento. E que todas essas coisas do mundo, elas sejam retiradas, elas sejam aniquiladas. Que faça-se presente a partir de agora o teu Espírito Santo dentro de mim. Mas também eu gostaria que o Senhor escrevesse o meu nome no livro da vida e fizesse parte desta família tão linda e tão maravilhosa que tem seguido a teu Filho Jesus. Eu quero seguir nesta noite, a partir de agora, o teu Filho Jesus. É a oração que eu faço e te agradeço no teu santo nome. Amém. E glórias a Deus. Aleluias.